Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é redes sociais e uso por adolescentes e crianças. Quem está aqui comigo no estúdio é o Dr. Guilherme Polanzik. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Natália. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. A gente teve recentemente um caso que chocou a maioria dos pais, que foi a história da Momo, que no fim parece que foi um boato, mas para quem não se lembra, é a história de uma boneca que aparecia nos vídeos do YouTube Kids e incentivava as crianças a se matar, né? E aí vem várias questões de quais são os limites, né? Como que os pais podem prevenir esse tipo de coisa. Eu acho que essa situação foi um ótimo alerta para aqueles pais que não monitoram o uso da internet pelos filhos e um lembrete para aqueles que monitoram e que precisam continuar monitorando o que os filhos vêm acessando, como é feito o uso e conversar a respeito, né? Então, acho que foi excelente nesse sentido, né? Eu fiz uma coisa um pouco diferente para esse programa, eu abri no Instagram para as pessoas mandarem perguntas para a gente, para ajudar, inclusive, os pais, os tios, avós, como lidar, né? Porque hoje em dia o celular está o tempo todo junto com a criança, com o adolescente. Então, a primeira pergunta em relação a esse caso especificamente é como se preparar para uma situação em que a criança se depara com os desafios mortais na internet. Como orientar? Porque não foi só a Momo, né? Já aconteceram outros desse tipo. O que você diz? Acho que uma coisa fundamental e que os pais precisam se educar mais e desenvolver as habilidades de educar os seus filhos para o uso da internet, né? A gente tem acompanhado uma nova geração que não existia anteriormente com acesso desde muito cedo, desde os primeiros anos de vida à internet. E existem muitos desafios e muitas particularidades de cada faixa etária em relação ao uso da internet. Então, os pais realmente precisam desenvolver essas habilidades e transmitir essas habilidades de educação para o uso da internet para os filhos, né? Dá um exemplo. Então, existe uma série de questões, né? A gente pode começar pela questão talvez mais simples, que obviamente não é simples, mas como é feito o uso, por quanto tempo e onde é feito, tá? Dentro da casa, do ambiente, né? Então, muitas famílias não têm nenhum tipo de regra em relação ao uso. As crianças têm acesso liberado e podem usar quanto tempo quiser. Isso, assim como qualquer outra atividade das crianças, precisa ter uma estrutura e precisa ter regras em relação a isso, né? Então, a primeira coisa é o tempo de uso num dia. Tem um limite, não? A gente não sabe ao certo quais são os efeitos de um uso extensivo, intenso, sobre a saúde mental. Parece haver, mas a gente não sabe ao certo o limite de uso. A gente tem que usar o bom senso, né, de que uma atividade como o uso da internet precisa estar intercalada com uma série de outras atividades que são importantes para o desenvolvimento da criança. A gente sabe que o uso intenso da internet está associado com problemas de sono, possivelmente com obesidade, e é ainda incerto essa relação entre tempo de uso e problemas de saúde mental. Mas, de qualquer forma, precisa ter um tempo que, obviamente, deve variar conforme o momento do desenvolvimento da criança. É muito diferente que a gente está falando de uma criança de 2, 3, 4 anos para um adolescente de 15, 17 anos. O acesso ou o uso da internet precisa ser de alguma forma ou idealmente compartilhado, principalmente nas crianças menores, né? A gente sabe que em crianças pequeninhas o uso da internet pode impactar de uma forma negativa o desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Mas quando os pais usam e compartilham as atividades com as crianças, esse efeito negativo desaparece. Então, os pais têm que estar, de alguma forma, monitorando e, se puderem participar do que a criança está fazendo online, melhor ainda. E, para isso, eventualmente, a criança pode usar a internet em alguns locais da casa onde o acesso fica mais fácil, né? Não necessariamente você tem que estar ali do lado dela o tempo todo, mas olhar o que ela está assistindo, ter certeza do que ela está consumindo. Isso é o ideal, que a criança esteja acompanhada e monitorada. A gente sabe que é muito difícil isso, principalmente em adolescentes maiores, mas, de alguma forma, esse acompanhamento precisa ser feito. Em adolescentes maiores,
eventualmente os pais não vão estar juntos, mas é importante que eles saibam quais são os sites que a criança acessa, qual é a plataforma mais frequente dentro da plataforma, quais são os vídeos, os jogos, e isso se tornar um assunto compartilhado na família, um assunto que seja tema de conversas. E aí é importante que o tempo de uso da internet não tire o tempo para as conversas. Então, por exemplo, questões como o uso da internet ou dos telefones durante as refeições, o uso da internet em todos os momentos em que eventualmente haveria uma possibilidade de uma conversa. Por exemplo, enquanto está se esperando a mesa num restaurante, enquanto está dentro do carro, no ônibus, em viagens. Seriam momentos em que uma conversa, um diálogo poderiam acontecer. E não adianta o próprio pai ou a mãe quererem controlar o adolescente, por exemplo, se eles não saem do celular, né? Isso é super importante. O uso da internet pelas crianças está muito fortemente associado com como é que a família, de uma forma geral, usa, qual é a cultura na família. Em crianças pequenas, por exemplo, o uso da internet pelas mães está associado com o aumento de acidentes, né, e de ida à emergência por conta, enfim, da falta de monitoramento. Tá? Então, é fundamental aí também essa reflexão sobre o seu uso. Tá? E aí existe uma série de outras recomendações em relação ao uso do internet pelas crianças que os pais precisam estar cientes e precisam transmitir isso, né? Eles precisam educar as crianças, por exemplo, que a comunicação online ela deve ser da mesma forma como acontece a comunicação presencial. Eu preciso ter o mesmo respeito e falar as mesmas coisas que eu falaria presencialmente. Como lidar com links que são enviados por pessoas desconhecidas. Como lidar quando eu estou jogando, por exemplo, online, e aparece alguém desconhecido e começa a jogar comigo e eventualmente estabelece uma relação. O que fazer, né, que material eu posso fazer download, como é que fica a questão da exposição da imagem. Essa questão de exposição da imagem, tem uma pergunta justamente sobre isso, né, que como falar, uma pergunta que eu recebi, como falar para minha sobrinha que eu estou de olho no que ela posta sem parecer invasiva? Ou ela pode sim parecer invasiva, né? Uma pré-adolescente, 11, 12 anos. Qual que é o limite de privacidade, qual o limite da autoimagem, né? Nesse caso, a sobrinha em questão posta muito selfie o tempo todo na internet, mas ela tem seguidores que, enfim, são homens mais velhos e é uma menina de 11, 12 anos. Como fazer isso? Então, isso precisa ser foco de uma conversa direta e aberta, né? Então, as crianças, então, essa questão da autoimagem é muito importante, compartilhar a localização, compartilhar a voz. Tá? A gente precisa entender que é uma criança ainda, que não tem ainda todas as habilidades de discernimento, de avaliar intenções dos outros, de autocontrole. Então, o limite aí é realmente do cuidado que precisa ter. Então, essa menina provavelmente, de fato, está se expondo então, questões como a conta vai ser privada ou vai ser pública, quem que eu vou aceitar como meu seguidor e interpretar para a menina o que eventualmente outras pessoas podem entender daquelas imagens. Isso é ensinar. Isso é ensinar, né? As crianças, elas, falando da questão de sexo, por exemplo, as crianças estão expostas a muita pornografia pela internet. E nessa idade é muito frequente as janelas que entram enquanto a criança está no YouTube, links, ou o amigo que fala, que mostra, né? Então, falar sobre isso, sobre sexo, e também educar sobre o que é pornografia é fundamental. Essas crianças estão expostas a isso. Os pais muitas vezes ficam com receio, né, o que eventualmente alguma coisa que ela não sabe ainda, mas na internet, com essa idade, com um tempo de internet navegando,
né, as crianças estão expostas a Enquanto isso. a criança não é maior de idade, não tem tanto essa questão de privacidade, né? Os pais estão ali para ajudar a controlar. Eu acho que em determinadas situações, por exemplo, adolescentes... Que eles podem brigar e falar, não, mas esse é o meu espaço, essa é a minha rede. Eu acho que isso tem que ser definido dentro de cada família, né? Então, eventualmente, uma adolescente pode argumentar que ela conversa com a melhor amiga por uma plataforma de conversa e que ela não quer que os pais leiam aquela conversa. Eu acho que é um bom argumento e que os pais devem respeitar. Mas isso é diferente de eu ter, por exemplo, uma conta em que eu posto, né, uma criança posta a sua imagem para seguidores que livremente podem acessar. Então, essas nuances precisam ser feitas de família a família, entendendo que realmente a criança, um adolescente, pode ter, através da internet, relações interpessoais fortes, que compartilham privacidade, que podem ser bacanas e que podem ser saudáveis e que, eventualmente, os pais não precisam ter acesso. Tá. A gente está falando muito da internet do lado negativo, né, de quais são as consequências e tal. E uma outra pergunta que eu recebi vai um pouco diferente disso, que um dos meus sobrinhos é tímido na vida real, mas na internet é praticamente um influenciador. Como ajudá-lo a transferir essa coragem para a vida real? Uhum. É bacana porque a internet... Tem vários estudos que mostram que muito do que os jovens fazem online é muito próximo, é muito parecido com o que eles fazem offline, na vida deles. Tá? Mas realmente tem muitos jovens que têm dificuldades sociais e que encontram na internet a possibilidade de experimentar, de se arriscar. E isso pode ser, sem dúvida, o meio através do qual as dificuldades no mundo virtual sejam vencidas, né? Então, essa experiência positiva dele, de que ele na internet é um influenciador, as pessoas gostam do que ele pensa, gostam das ideias, pode ser um encorajador dentro de uma psicoterapia, eventualmente, para que ele veja que ele é um menino que tem valor, é um menino que tem coisas bacanas e que, por que não, as pessoas no mundo real também não iriam gostar dele. E aquelas pessoas que gostam dele são pessoas, no mundo virtual, são reais, na verdade. Né? E mostrar isso para ele, de repente. Né? Exatamente. E encontros com essas pessoas, tornar essas pessoas virtuais reais na vida dele, pode ser algo bacana e satisfatório. Né? Tá. Teve mais uma que eu recebi, que é: a minha filha sempre chora quando eu tiro o celular dela. O que fazer? A internet e o que nós acessamos através da internet são conteúdos que realmente geram um prazer, uma satisfação, um reforço. A gente às vezes está sentindo tédio e olha o e-mail e chegou um e-mail de alguém e de alguma forma aquele tédio passa ou eu me entretenho com alguma coisa. E isso é muito mais intenso em outras plataformas como jogos online, por exemplo. E não só online, mas enfim, que são visualmente muito atrativos, muito dinâmicos, muito rápidos, sem poucas frustrações. Então, realmente, a internet tem esse potencial de gerar uma busca por essa satisfação, por esse prazer. Tá? E no momento em que a internet é cerceada, enfim, essas reações não são incomuns, Natália. A gente observa muito frequentemente crianças tendo, eventualmente, ataques de birras, crianças menores, quando falta a internet, o celular, cai, o vídeo, termina a bateria do iPad. Então, são reações muito intensas que, realmente, as crianças precisam aprender a conter essa frustração. E lidar com o fato de que, se foi combinado, né, de que o uso da internet seria até tal hora, isso vai ser cumprido. Então, o ideal é que isso seja combinado, que tenha um momento em que a mãe senta com o seu filho, a família toda, os pais, e combinam, né, os horários para o uso e, chegando no término do horário, que esse uso seja finalizado. E, obviamente, o ideal é que a criança mesmo possa desligar e possa, né, entender que terminou. Então, esse é um processo que, para essa família, para essa criança, vai ter que ser
trabalhado, né? E a gente está vivendo agora nesse momento que as novas gerações elas já nascem com o celular, né? Assim, já conseguem mexer no touch de uma forma que, enfim, não era assim antes, né? Dá para pensar que o celular, a internet, tudo isso pode ter um impacto positivo na vida das pessoas? Pode fazer com que elas sejam mais ágeis, com que elas pensem mais rápido, que sejam mais criativas? Dá para ver o celular dessa outra forma também? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Existem vários estudos que mostram as vantagens, né, os benefícios do uso do celular, de jogos, do desenvolvimento de habilidades visoespaciais, criação de estratégias, rapidez de raciocínio, além de todas as questões que as redes sociais proporcionam em termos de comunicação, em termos dos adolescentes, das pessoas de uma forma geral se sentirem acompanhadas, estarem de fato acompanhadas, né? Então, uma série de vantagens que muito provavelmente o uso da internet tem. Agora, provavelmente são questões aí relacionadas a quem vai usar, como vai usar e o quanto vai usar. Então, provavelmente, usos mais excessivos vão trazer prejuízos em outras esferas da vida, vão tirar a oportunidade do desenvolvimento de outras habilidades que são também muito importantes. E o que vai usar, qual o conteúdo, também certamente tem uma diferença muito grande aí entre ficar assistindo vlogs, né, e eventualmente jogos que desenvolvem habilidades, né, ou conteúdo educativo. Então tem uma diferença, não que os vlogs não sejam bacanas, são bacanas, né, mas muitas vezes não são, e a gente observa que muitas vezes são conteúdos que não acrescentam e que às vezes até de publicidade, né? De publicidade. De incentivar que a criança queira comprar. Isso é muito importante, Natália, né? A exposição à publicidade, o uso das crianças nesse sentido e às vezes conteúdos completamente inadequados e que não acrescentam em nada. Tá. Doutor, o nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria que você deixasse um recado final sobre esse tema. Eu acho que esse tema é extremamente importante. A gente está vivendo numa era nova, em que nós estamos aprendendo a lidar com a internet, aprendendo a lidar com os nossos filhos usando a internet. E isso requer um investimento dos pais em termos de conhecimento, em termos de estar com conhecimento acerca do tema para que possa transmitir para as crianças e principalmente estar com as crianças e acompanhar as crianças nesses desafios que elas estão encontrando com a internet e ainda vão encontrar ao longo do desenvolvimento. Doutor Guilherme, é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Natália, igualmente. Obrigada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.